Agora que a gente viu a forma mais geral da segunda lei de Newton, a gente vai introduzir um novo conceito, que é o impulso de uma força. É um conceito associado a cada força que pode estar agindo num dado sistema. E o conceito é esse. É basicamente uma medida do efeito de uma força ao longo do tempo. Não se assustem com isso daqui, tá? Esse símbolo de integral, acho que vocês já devem saber o nome, pelo menos. Tá? Esses dois pontos, de novo, significa só que essa igualdade define quem está desse lado aqui. Então, isso aqui é a definição do conceito de impulso de uma força. Tá? Bom, o que essa integral significa? Ela significa, geometricamente, a área de um gráfico. Então, vamos pensar o seguinte. Bom, força é um vetor, uma grandeza vetorial. Vamos pegar uma componente. Digamos a componente x aqui da força e a sua dependência com o tempo. Essa dependência temporal da componente x da força está representada nesse gráfico aqui. O que é o impulso da força, então? É a área desse gráfico. Como calcular isso, como calcular essa integral, isso é mais uma aplicação de cálculo. O conceito físico é o que a gente vai explorar. O que a gente pode observar? Primeiro, qualquer área aqui, ela é definida de um ponto inicial até um ponto final, certo? Aqui essa área toda, a gente pode pensar no instante inicial, mais ou menos por aqui, no instante final, aqui, por exemplo. Então, para a componente x, a gente tem o valor dessa área, e a gente pode fazer a mesma coisa para a componente y e para a componente z, cada qual com o seu gráfico aqui. Então, a gente tem uma área, que vai ser o número, certo? Associada à componente x, outro número associado à componente y, outro número associado à componente z. Se a gente pegar esse número aqui, cada um relativo a uma componente. Então, eu pego essa área e multiplico pelo versor i. Eu tenho o quê? A componente x do impulso. Eu tenho essa área aqui, é o impulso da componente x vezes o versor i. Se eu fizer o mesmo para o gráfico da componente y da força, eu tenho aqui a componente y do impulso, mesma coisa para a componente z, eu tenho isso daqui. Somando esses vetores, eu tenho o vetor impulso da força. É uma grandeza vetorial. O que o impulso de uma força pode dizer a respeito dela? Vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem a força, essa componente x só passa a ser diferente de zero a partir de um certo instante. Então, eu vou pôr aqui o meu instante inicial e o meu instante final. Eu vou pôr aqui a partir do momento que fica zero. Então, aqui a gente tem um intervalo em que essa força está atuando, que ela está não nula. Pergunto a vocês, que força, que se constante, faria o mesmo impulso que essa força F? O gráfico de uma força constante é uma reta horizontal. Qual o impulso dessa força constante nesse intervalo, desse instante TI ao instante TF? Vai ser essa área aqui. Para a área desse retângulo igualar a área da curva toda, a gente pode ir ajustando a altura até que a área de todo esse retângulo se iguale à área azul aí, que é a área de fato embaixo do gráfico dessa força, com o tempo, portanto, ao impulso dessa componente da força. E a gente tem, então, o valor de uma força que, se constante, faria o mesmo impulso que essa F. Eu vou chamar, então, de uma força média. Se a força já for constante, então, o valor médio da força é o próprio valor constante dela. Mas uma força variável, a gente tem que o impulso dá para a gente uma forma de calcular o valor médio de uma força variável num certo intervalo de tempo, ΔT. Agora, se eu pegar um intervalinho bem pequenininho de tempo, digamos esse daqui. Qual é o impulso dessa componente da força aqui nesse intervalinho pequenininho? Se a gente der um zoom aqui, pega duas retas verticais e preenche essa área. Quanto mais fininho aqui, mais essa área, esse pedacinho de área vai se aproximar da área de um retângulo. Um retângulo de base ΔT e altura, o valor da força ali naquele instante. Fx naquele instante. Então, tem um pedacinho
de impulso dessa componente x da força. Lembra do pedacinho de trabalho, do trabalhinho? Então aqui, se vocês quiserem, a gente pode chamar de impulsinho. Vai ser igual a essa areazinha desse filetinho, tomado como a área de um retângulo bem fininho, que vai ser o valor da força naquele instante vezes o intervalinho de tempo. Multiplica pelo versor e faz a mesma coisa para as componentes y e z. A gente tem isso tudo no mesmo intervalo de tempo, então, se a gente pegar a força num certo instante e multiplicar pelo intervalinho de tempo a partir daquele instante, a gente tem um pedacinho de impulso da força. Se a gente quiser um intervalo maior, a gente soma os impulsinhos da mesma forma que a gente somava os trabalhinhos. Por que eu estou pegando um impulsinho agora? Se eu fizer isso daqui para todas as forças, então, digamos, isso daqui é o impulso da força F1, somar com o impulsinho da força F2, etc. Certo? Estou somando aqui todos os impulsinhos, etc. Bom, todos esses impulsinhos estão no mesmo intervalo de tempo. Posso pôr esse intervalo de tempo em evidência. De tal modo que eu tenho aqui a força resultante multiplicada pelo intervalinho de tempo, que vai ser o impulsinho resultante. Reconhecem isso daqui? Segundo a lei de Newton, isso daqui é a variaçãozinha do momento linear nesse intervalinho de tempo. E daí a gente tem o teorema impulso-momento linear, que diz que o impulso resultante, ou seja, o impulso da força resultante, que vai ser basicamente a soma dos impulsos de todas as forças que compõem a resultante, ele vai ter como resultado o quê? A variação do momento linear nesse intervalo de tempo. Tal qual o trabalho, o impulso é uma grandeza que diz respeito a algum processo. A demonstração desse teorema aqui, em toda a sua glória, é basicamente uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, quando vocês virem lá em cálculo o teorema fundamental do cálculo e quiserem uma aplicação, junta ele com a segunda lei de Newton. Força resultante é a derivada do momento linear. Junta isso daqui ao teorema fundamental do cálculo e vocês vão demonstrar o teorema impulso-momento linear. E aí a gente tem dois conceitos e dois teoremas bem similares, mas bastante diferentes. O trabalho de uma força é uma medida do efeito dela ao longo que o deslocamento acontece com o corpo, ao passo que o impulso de uma força mede o efeito dela ao longo do tempo. A forma como o trabalho de uma força é definido, selecionando a parte dela que muda a energia cinética, a gente tem justamente o teorema trabalho-energia cinética. O impulso de uma força, que é essa medida do efeito da força ao longo do tempo, naturalmente dá pra gente o teorema impulso-momento linear, que diz que se a gente somar os impulsos de todas as forças, ou seja, se a gente calcular o impulso resultante, o resultado vai ser exatamente a consequência dele, que é a variação do momento linear do objeto ao longo desse intervalo aqui. Para forças variáveis, esses cálculos são complicadinhos, mas para força constante, a gente tem o trabalho sendo simplesmente o produto escalar da força pelo deslocamento e, correspondentemente, para uma força constante, o impulso dela vai ser meramente o produto dela pelo tempo, pelo intervalo de tempo que a gente está interessado em analisar esse efeito. Ou se essa força estiver agindo por um intervalo de tempo bem específico, pode ser o efeito dessa força enquanto ela estava agindo. Um exemplo disso, se vocês lembram da aula de medida de peso, a gente tinha aqui o Walter Lewin soltando uma balança com um material colchoado aqui embaixo para amortecer o impacto, um objeto em cima, e ele soltou do repouso esse sistema, e esse gráfico representa a medida da normal que a balança faz no objeto aqui em cima em função do tempo. Bom, na prática, a gente não tem uma equação aqui
para esse gráfico para calcular matematicamente a área dele, calcular o impulso, calcular, por exemplo, qual é a força média que a balança faz no objeto, o valor médio dessa força normal que está variando aqui. Será que a gente pode usar o teorema trabalho-energia cinética para, a partir do efeito, a gente inferir esse valor médio? Vamos tomar como exemplo uma bolinha quicando. Imagina que a gente solte uma bolinha aqui de massa M, tá? A gente tem aqui no estágio inicial ela em repouso. A gente solta ela e ela vem aqui, chega no nível do chão, quica, volta e sobe até uma outra altura final. Eu quero saber qual a força média que o chão faz na bola durante o kick dela no chão. O kick começa aqui, nesse ponto inicial? Não, nem termina no ponto final. Então, eu vou adicionar aqui um instante pré-kick e um instante pós-kick. Imediatamente pré-kick, então imediatamente antes da bola encostar no chão e daí essa força aparecer. Imediatamente pós-kick, que é o instante a partir do qual essa força volta a ter valor zero. Onde a gente imagina que essa força vai ser variável, algo mais ou menos com o formato desses aqui, de algum desses picos. Então a gente tem o instante inicial, que a gente solta do repouso, o instante pré-kick, instante pós-kick e instante final. Digamos que a gente meça aqui a altura inicial e a altura final. Digamos que a gente não tenha sensores para medir velocidades pré e pós-kick. Com essas alturas a gente consegue uma medida indireta? Sim. Fazendo o quê? Usando conservação de energia mecânica. Então a gente está desprezando a resistência do ar pelo simples motivo de que a gente não saberia fazer as contas aqui na nossa física 1. Então digamos que a gente queira saber as velocidades pré e pós-kick. Para quê? Para a gente poder aplicar durante o kick o teorema impulso momento linear. Momento linear pós-kick menos momento linear pré-kick. Onde esse impulso resultante vai ser o impulso da normal que o chão faz sobre a bolinha, mais o impulso do peso que está sempre agindo na bolinha. O diagrama de corpo livre da bolinha vai ser o quê? Só o peso do inicial até o pré-kick e do pós-kick até o final. Entre o pré e o pós-kick, a gente tem aqui a força normal que o chão faz na bolinha. Então, para poder falar da força normal média, a gente precisa falar dos momentos lineares pré e pós-kick e, portanto, das velocidades pré e pós-kick. Para calcular cada uma delas, a gente aplica conservação da energia mecânica entre o inicial e o pré e entre o pós e o final. Entre o pré e o pós, a gente pode igualar a energia mecânica? A princípio, a gente não sabe nada, mas será? Bom, a gente sabe que as alturas máximas inicial e final não são iguais, então teve sim uma perda de energia mecânica nesse kick, em processos que estão fora do escopo de Física 1, mas em breve, quando a gente for falar de colisões, a gente pode falar um pouquinho sobre como que podem ser esses processos de dissipação. Vamos lá. Convém bastante eu colocar o zero do potencial gravitacional aqui no chão, certo? De tal modo que a energia mecânica é completamente cinética aqui, pré e pós-kick, e como essas alturas são máximas aqui, a altura final, a altura máxima, e, portanto, está no repouso, velocidade zero, portanto, energia cinética zero, e aqui é solto do repouso por hipótese. Então, a gente tem aqui energia mecânica, puramente potencial gravitacional, e energia mecânica, puramente cinética. Energia mecânica, puramente
cinética e energia mecânica puramente potencial gravitacional. Daí a gente tem, então, velocidade pré-kick vai ser raiz de 2g altura inicial, velocidade pós-kick vai ser igual a 2g altura final. Estou falando da velocidade escalar. Estou falando da velocidade escalar, quando eu estou tirando essa raiz positiva aqui. Para eu falar dos vetores, eu preciso fazer o quê? Escolher um eixo. Eu vou escolher o eixo para cima como positivo. Eu vou chamar de J para o conforto de todos. Então, a gente tem aqui, esses dois vetores são múltiplos desse versor. O pós é um múltiplo positivo e o pré é um múltiplo negativo. Logo, o impulso resultante durante o kick, que é o impulso da normal mais o impulso do peso, vai ser o quê? Massa vezes esse, menos massa vezes esse. Eu posso pôr a massa vezes raiz de 2g em evidência, e eu tenho, então, raiz da altura final menos a raiz da altura inicial. Se alguém tiver com dificuldade, pode abrir em mais passos para chegar nisso. Portanto, a soma das raízes dessas alturas. Falta quem? O versor. Tá resolvido? Não, não é o que a gente quer. A gente quer a normal média. Bom, o impulso da normal vai ser o valor médio dela vezes o intervalo de tempo entre o quê? Pré e o pós. O intervalo de tempo do kick, tá? Esse intervalo de tempo do kick vai ser o instante do pós-kick menos o instante do pré-kick. Beleza. Para não ficar muito longo, eu vou simplesmente chamar de ΔT, mas lembrem qual é o significado dele. Somado ao peso. Só que se eu pegar aqui e colocar o versor J, eu tenho menos mg, o mesmo ΔT. Agora tem jogo. Se a gente tiver uma medida de quem? Desse cara aqui, do intervalo de tempo. Isso não é trivial, requer sensores. Felizmente temos MIT e Walter Lewin para nos ajudar. Vamos pegar aqui essas cenas de uma bolinha bem comum quicando. 3, 4, 5, 6, and it's off. About 6, maybe 7 milliseconds. E vamos então, para a coisa ficar mais concreta, colocar valores. Vamos para 7 milissegundos aqui, tempo do kick, que são 7 vezes 10 a menos 3 segundos. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, de modo que raiz disso vai ser raiz de 4 vezes 4,9, que é raiz de 4 vezes 0,49 vezes 10. Isso tudo dentro da raiz. Portanto, 2 vezes 0,7 vezes raiz de 10. Portanto, 1,4 raiz de 10. metro a meio por segundo. Que bom que vai multiplicar por metro a meio aqui. Para ficar mais fácil, eu vou pegar uma altura inicial de 1 metro e uma altura final de, digamos, 0,81 metro. Para me facilitar esse lado da equação mais ainda, eu vou pegar a massa da bolinha igual a 1 sobre raiz de 10 kg, que é a raiz de 10 sobre 10. Então, vai dar para a gente aproximadamente 316 gramas. Então, esse nosso kick, com esses valores hipotéticos, a gente tem, igualando esses componentes aqui, a gente pode isolar o valor médio da normal
Passa mg ΔT para lá, a gente vai ter, então, dividindo tudo por ΔT, a gente vai ter massa dividido pela duração do kick, vezes raiz de 2G, raiz da altura final, mais raiz da altura inicial, mais mg. Vamos lá, colocar os valores. 1 sobre 7 vezes 10 a menos 3, vezes 1 sobre raiz de 10, vezes 1,4 raiz de 10, vezes raiz de 1, mais raiz de 0,81, mais 1 sobre raiz de 10 vezes 9,8. Que a gente tem, então, 1,4 vezes 10 a terceira sobre 7, multiplicando 1 mais 0,9, somado a 9,8 dividido por raiz de 10. Aqui a gente tem 14 vezes 100 vezes 1,9, portanto, 14 vezes 190, dividido por 7, portanto, 2 vezes 190, portanto, 380, mais esse cara aqui que é 0,98 vezes raiz de 10, esse cara aqui é aproximadamente 3, e esse cara aqui é 380. Pergunta: Quantas ordens de grandeza que tem de diferença aqui? Tem 2 ordens de grandeza de diferença. Isso daqui é 3,099, aliás. Então, aproximadamente 3 está ótimo. A gente tem, portanto, que a intensidade média da força que o chão faz nessa bolinha hipotética, nesse kick hipotético aqui, tá? Hipotéticos são os valores, só para deixar claro. Vai ser 383 newtons. E se a gente ignorasse aqui o impulso do peso no cálculo, a gente erraria ali em torno de 1%. A gente vê, então, que se a gente quisesse diagrama de corpo livre mais realista, aqui está o peso, certo? Da ordem de 3 newtons. E se eu fosse desenhar normal aqui de forma realista, o valor médio, eu teria que fazer algo 100 vezes maior. Não vou nem me arriscar. Então, o peso é relevante para calcular o impulso de uma força média muito maior do que ele? Não, ele é facilmente desprezível. Claro que se a gente quiser uma precisão, a gente precisa incluir. O correto, a rigor, é incluir porque está lá. Agora, se a gente quer um valor médio sem muita precisão, a gente pode muito bem ignorar as outras forças que estão envolvidas quando a que a gente quer calcular é tão mais relevante no período de tempo que a gente está considerando, que é o kick. Tem exercícios com diversos outros exemplos que vocês vão fazer para esse tipo de cálculo e, a maior parte das vezes, o que vocês vão fazer é desprezar os impulsos das outras forças, desprezar as outras forças considerando que elas vão ser bem menores do que esse daqui que a gente quer calcular. Tem diversos exemplos, como uma tacada de beisebol, um chute de uma bola, uma tacada de sinuca. E generalizando isso que a gente fez, o que a gente tem é o seguinte: a gente parte de uma informação empírica, por exemplo, da variação do momento linear de um corpo num processo durante um intervalo de tempo, e a rigor, essa variação do momento linear vai ser o impulso resultante, que é o impulso de todas as forças somados. Agora, se uma dessas forças é muito maior do que as outras nesse intervalo de tempo, então, nesse intervalo de tempo, o impulso dessa força vai ser muito maior do que as outras. Digamos que essa seja a F que a gente quer calcular. Então, a gente pode usar essa informação aqui da variação do momento linear para calcular o valor médio dessa força, que a rigor seria um cálculo meio horrendo, mas a gente usa as observações que a gente tem, informações sobre qual foi o efeito da presença dessa força ali naquele intervalo, para inferir um valor médio dessa força. Não só o valor médio. Qual é a força média vetorialmente? Aqui só teve valor médio
porque eu supus que o movimento é puramente vertical. Se eu quisesse de fato calcular o vetor, eu faria simplesmente isso daqui. Num kick oblíquo, daí já teria mais de uma componente. E a gente precisaria de mais informações sobre o pré e o pós-kick. Informações que, por exemplo, o movimento de projéteis, a trajetória de um projétil, poderia dar para a gente. E fica por aqui o recado. Teorema impulso, momento linear.